Olá, irmão, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pastor Eliseu Lemos aqui em mais uma homilia de sábado. Graças a Deus, hoje é sábado, dia 25 de maio, e nós estamos trazendo essa palavra de incentivo a você para a semana que se inicia amanhã, domingo, dia 26 de maio. Uma palavra de fortalecimento para a tua vida, para enfrentar com certeza as dificuldades que virão na próxima semana, nos próximos dias, iniciando amanhã. Muito bem, eu quero trazer uma palavra baseado na Bíblia Sagrada, sempre com a Bíblia Sagrada. Eu quero trazer uma palavra para você que está registrada lá na segunda carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Lá no capítulo 2, tem um versículo bem pequenininho, mas que fala de uma forma muito profunda, que fala, tem segredos, tem um significado espiritual muito forte na nossa vida. Diz assim, no capítulo 2 da segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aleluia, palavra de Deus para o nosso coração. Deixa eu colocar aqui algumas questões para você, para que você entenda o que eu quero passar para você. Paulo está aqui escrevendo, é quase garantido que esse é o seu último escrito. Essa é a sua última epístola. Essa é a sua última carta com um sentido de informação e de educação, ensino bíblico. Então estas são as últimas palavras do grande apóstolo de Cristo Jesus, Paulo. E ele se dirige a Timóteo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Paulo escreve a Timóteo, mas o Espírito Santo de Deus fala conosco nas mesmas palavras. Então eu quero tirar desse versículo algumas orientações para nós, para que nós possamos aplicá-las em nossa vida diária, no nosso dia a dia, na nossa semana que vai se iniciar amanhã. Então lembre-se, são as últimas palavras. E se você puder se lembrar, as últimas palavras, elas têm um sentido espiritual. É o final de uma grande jornada. É o final de um grandioso ministério. Inigualável, Paulo. Inigualável. Nenhum homem, nenhum apóstolo chegou perto do que Paulo fez, do que Paulo disse, do que Paulo ensinou. Então eu quero trazer para você algumas lembranças do que está aqui nas entrelinhas desse versículo. Lembre-se, mais uma vez, são as últimas palavras. São, os últimos suspiros de Paulo. São as últimas orientações. Então elas têm um peso muito grande. Olhe bem. E Paulo diz assim, de que ele está trazendo, no capítulo 1, ele traz algumas questões do que está acontecendo na época, não é mesmo? Do que está acontecendo na época, das pessoas que abandonaram Paulo, da apostasia que estava para vir, da falta de temor a Deus, da revolução que a família iria passar. E ele está trazendo uma série de orientações de que coisas que irão e que já estavam acontecendo nos últimos tempos, não é mesmo? Das pessoas que o abandonaram, enfim. Aí então, no capítulo 2, ele fala assim, tu. Aí Paulo não está mais falando com a igreja. Paulo não está falando mais com um pastor. Paulo não está falando mais com um pregador. Não. Ele volta e ele traz para o singular. Timóteo, agora eu estou falando contigo.
Esse recado é para você, meu filho. Coloca isso no coração. E ele coloca assim, ó. Tu, pois, ou seja, você faça o contrário. Você não segue o que está acontecendo por aí. Você tem que ser diferente, Timóteo. E aqui eu já quero pegar uma questão para mim e para nós, para que eu possa passar isso para vocês. Não olhe para o outro, não olhe para outra, não olhe para aquilo, não olhe para... Olhe para você. O Espírito Santo de Deus aqui, é claro que é gostoso quando o Espírito Santo fala com a igreja, e fala com a congregação, e fala com a família, mas aqui ele singularizou, aqui ele está falando com um indivíduo, uma pessoa somente. Timóteo, agora é para você, Timóteo. O negócio agora é entre eu e você, nós dois pessoalmente. Tu, pois, meu filho, lembre-se disso, irmão. Lembre-se disso, irmã. Nós somos filhos. Você é filho. Não se esqueça disso nunca. O fato de eu e você sermos filhos, isso muda tudo. Muda tudo, muda todas as coisas. Deus não está tratando com alguém. Deus não está tratando com alguma coisa. Deus está tratando com um filho. Você é filha. Você é filho. Lembre-se disso. Deus é o nosso Pai. Nós perdemos demais. Nós perdemos muita coisa quando nós não nos conscientizamos dessa posição nossa, de que nós somos filhos. E eu sei que você foi filho. Eu sei que você, quem sabe, não tem mais pai nem mãe, mas você já teve pai e mãe. Muito embora muitas pessoas não tenham, mas a grande maioria tem e teve pai, não é? E teve mãe. E você sabe o que é um pai e uma mãe. No momento de dificuldade, no momento de medo, no momento de angústia, você quer o pai, você quer a mãe. Então lembre-se disso. Nós temos um Pai celestial. Você é filho. Não se comporte como um amigo. Não se comporte como qualquer outra coisa. Por quê? Porque você perde demais quando você vai a Deus de qualquer outra forma que não for como um filho. Dirija-se a Ele como um pai. Pai, aqui eu estou novamente. Errei de novo. Caí novamente. Fiz aquilo que não era para fazer novamente. Pai, me perdoa. Tenha essa autoridade. Lembre-se, você tem tudo o que é do Pai. Você tem tudo o que é do Pai. Lembre-se disso. Não se comporte como o irmão do filho pródigo, que tinha um pai, mas não desfrutava dos seus direitos de filho dentro da sua casa. Lembre-se disso. Você é filho. Meus pais já são falecidos. Mas quando eu ia visitar os meus pais, eu ia direto, se dependesse da hora, se era logo depois do meio-dia, tipo assim, meia hora, até 1h da tarde, eu já entrava pela porta e já ia direto no quarto deles, onde eles estavam deitados. E já ia chamando pelo pai. Pai, cadê você? Pai, mãe, cadê você, mãe? Onde é que vocês estão? E tal. E já ia entrando no quarto, no lugar mais íntimo dos meus pais. Por quê? Porque eu era filho. Isso é lindo, isso é poderosíssimo. Isso é poderoso. Ser filho significa dizer que você tem poder. E deu-lhes, diz lá em João capítulo 1, versículo 12, e deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Eu preciso avançar. Teria muita coisa para dizer ainda sobre filho, mas eu quero partir por uma outra visão do versículo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. E aqui eu quero investir alguns minutos. Eu quero concluir aqui. Sabe, irmãos, para fortificar o nosso corpo, nós comemos feijão, arroz, polenta, não é mesmo? Carne, feijoada e tal, não é? Vitamina, aquela coisa toda. Para fortificar o corpo. Mas aqui Paulo está dizendo assim, ó, fortifica-te na graça. Aí eu tenho uma pergunta para você. Como é que eu faço para me fortificar na graça? Aqui eu quero investir. Primeira questão que você faz para se fortificar na graça é a seguinte. Primeiro, reconheça que nós somos fracos. Reconheça que você é fraco. Reconheça isso. Eu sou fraco. Senhor, eu sou fraco. Eu preciso da tua graça. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos de que somos nada, de que nós não somos nada, nós somos uma fumaça, nós somos uma névoa, nós somos uma neblina que com o calor do sol ela some. Reconheça isso, de que você não é nada, mas com a graça de Deus, você é mais do que vencedor. Então, o primeiro passo, reconheça a tua fragilidade. Que daí, a graça de Deus vem sobre você, te fortificando. Ponto número 1. Segundo, não confie na tua força. Porque mesmo nós dizendo que somos fracos, nós temos alguma força. Nós temos algum poder. Não confie nesse poder. Confie e dependa e seja dependente única e exclusivamente da graça de Cristo Jesus. O próprio Cristo disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Não é a tua força, não é o teu saber, não é o teu dinheiro, não é o teu poder, é a minha graça. Reconheça que você é fraco. Não dependa da tua pouca força. Dependa da graça de Deus. E um terceiro ponto para mim concluir, para que você seja um vencedor na próxima semana, que se inicia amanhã. Estude e mantenha a palavra de Deus na tua vida. E você vai ser vencedor na próxima semana, se Deus quiser. Amém? Marque esta palavra no teu coração, você vai precisar dela para os próximos dias. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe muito. Amanhã, domingo, dia 26, às 10 horas da manhã, no número 355 da Broadway, na cidade de Everett. Um grandioso culto. É o culto da família. Venha, louvor, adoração, palavra de Deus para a tua vida. E eu tenho certeza de que vai ser a chave de ouro para a tua semana se iniciar. No nome de Jesus, quero ver você amanhã, lá no número 355 da Broadway. E no próximo sábado, estaremos juntos em mais uma homilia de sábado. Um grande abraço e até sábado que vem, se Deus quiser.